Lindenberg Farias está falando sobre o Banco Master e a gente vai ouvir também. Tem um projeto que está lá na Câmara, que foi relatado pelo deputado Léo Prates, que ele sintetiza muito. Então, aquele projeto, eu acho que é a base do projeto que o governo vai apresentar depois do Carnaval. Eu entendi que o projeto do governo seria apensado a esse do Léo Prates. Não, é um novo projeto. É um novo projeto com urgência constitucional. Como é urgência constitucional, vai direto ao plenário, né? Qual o objetivo central nosso? É pautar o país, não é só pautar a Câmara. É pautar o país. Quando a gente coloca desse jeito, vira um assunto nacional. A gente quer que esse assunto seja discutido em cada casa, em cada local de trabalho, né? É um momento importante. Nós estamos no momento, começo do ano eleitoral, um momento de debate político na sociedade. Eu falei que a gente já conquistou a isenção do imposto de renda, então na verdade, essa é a prioridade zero do governo do Lula. Tá bom? Obrigada, Líder. Espero vocês lá, pessoal. Vou trazer Muito bem, é mais um exemplo de que essa é uma pauta ecumênica, né? Ela envolve esquerda, direita e todos os três poderes, Jess. Como ele falou, isso realmente vai ser um assunto de bar, de casa, e vai pautar o país. Vai pautar o país e feliz que aparentemente agora o Partido dos Trabalhadores decidiu apoiar a CPI do Banco Master, lembrando que o líder deles na Câmara, José Guimarães, foi drasticamente contra, disse que seria apenas um palanque para a oposição, ignorando o quanto a sociedade quer saber desse assunto e entender como, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maior fraude bancária pôde acontecer, quais foram os gargalos e os caminhos que permitiram com que isso acontecesse. Então, que bom, antes tarde do que nunca, e que bom que o Partido dos Trabalhadores, embora seja um dos últimos a embarcar, está embarcando nessa jornada aí de apoio à CPI do Banco Master. Vale destacar que o Partido dos Trabalhadores está embarcando agora, mas não é que o partido inteiro estava contrário, havia uma ala contrária e uma ala a favor. Assim como qualquer outro partido, eu não sei como é que funciona nos partidos de direita, mas há um debate democrático para ver se vai embarcar ou não vai embarcar. E fico feliz, acredito que vai sim ser usado como um palanque eleitoral essa CPI. Pouco vai se avançar a respeito das questões do Master, assim como a CPI do INSS também está sendo usada como palanque. Eu espero que a Polícia Federal continue fazendo o seu trabalho, porque fez muito bem até aqui, e se continuar fazendo as investigações, tenho certeza que, como diz o nosso colega Matheus aqui, puxando o fio do novelo, muita coisa vai aparecer. Eu acho interessante que nas conversas, né, nos momentos, nos diálogos que eu já participei, quando a gente vê um crime, principalmente um crime financeiro contra a sociedade, contra o sistema financeiro nacional, contra o próprio governo, de certa forma, contra a Rio Previdência, os aposentados e pensionistas, a unanimidade se é um crime, ele precisa ser investigado. Mas eu acho bem interessante que ainda assim vocês abram, né, para refletir, foi um crime, mas será que a gente precisa investigar? Interessante essa reflexão, não Henrique. É sobre se precisa ou não investigar. Que precisa investigar, eu fui a favor desde o início, e acho que todo mundo, Partido dos Trabalhadores, até o PL aí, que normalmente não embarca nas coisas boas para o país, normalmente, né, nunca embarca nas coisas boas para o país, dessa vez resolveu embarcar nessa CPI, inclusive foi quem colocou a base principal aí para que isso acontecesse. Começou. Mas muito provavelmente eu entendi, mas não entendi. Como assim? Henrique, o PL não embarca nas coisas boas, foi sua fala. CPMI do INSS. Quem falou sobre a CPMI do INSS? O PL. Quem foi contra? O PT. Agora, você tá me falando assim, aí depois o PT embarca. Agora o PT embarca depois. Mas eu não estou falando que um deputado estava falando nos corredores. Eu estou dizendo que o líder, José Guimarães, um homem que fala como a liderança do PT, foi contra a CPI do Banco Master. Mas então não é sobre pluralidade dentro do PT de se discutir se a CPI tem a possibilidade de ser benéfica ou não. Mas porque nós temos normalmente, nomes mais poderosos no e histórico nomes menos do poderosos Brasil, dentro. mas no histórico do Brasil, desde a redemocratização, quase 99% das CPIs terminaram em pizza. A CPI não traz resultados favoráveis. Isso é histórico. A CPI é usada como palanque, tudo bem. Vai dar uma visibilidade pública, talvez, ao caso. Mas a Polícia Federal estava fazendo o seu trabalho muito bem. E a visibilidade pública estava acontecendo. Tanto que estamos falando aqui todos os dias do Banco Master.
inclusive com informações novas. Não estamos sendo redundantes, repetindo mais do mesmo, e a CPI nem existe. A Polícia Federal está avançando sim nos seus trabalhos e precisa continuar. Mas é diferente. Ninguém é contrário à investigação aqui. É muito diferente isso o é bom tipo pro de povo. investigação e o tipo de atenção. O que acontece? Quando você fala assim, mas tem a investigação da Polícia Federal e não é mutuamente excludente. O que é mutuamente excludente? As duas podem acontecer, que é o que está acontecendo no caso do INSS, e o assunto do INSS volta à pauta à medida que a CPMI volta a falar, a convocar, a ter sua estrutura. Então é importante para manter o brasileiro acordado, Visível, para não deixar esquecer nem os nossos idosos que foram assaltados num esquema de corrupção, nem como essa fraude do Banco Master, ela aconteceu. Então assim, a CPI não faz mal. Quando uma liderança do PT como José Guimarães coloca, isso vai dar palco para oposição. Por que vai dar palco para oposição? Por que não pode dar palco para o governo? Se eles criticam tanto a oposição, se eles falam tantas coisas. O Henrique coloca que o PL está sempre contra o país. Não, no que tange as CPIs, o PL tem sempre defendido tem solicitado diversas CPIs. E as CPIs são um instrumento político investigativo. Elas dão visibilidade para causas que muitas vezes caem no esquecimento e o brasileiro pode não acompanhar. Elas têm poderes altos. E assim, eu não vejo qual o problema de apoiar uma CPI que quer investigar uma situação como essa do Banco Master. É uma pena que elas acabem em pizza, mas eu acho que isso está muito mais ligado às estruturas sociais, jurídicas do Brasil do que à própria existência da CPI. Só quero elogiar, mas só para não falar que a gente só fala mal. Que bom, então, que o Partido dos Trabalhadores vai assinar, vai apoiar a CPI após um intenso e longo debate democrático para saber se os crimes devem ou não devem ser investigados no Brasil. Os crimes devem ser investigados e o debate não foi esse. Incrível, isso é uma deturpação do que eu falei. Quando eu digo que o PL não entra em pautas positivas para o país, a gente entra assim, o PL votou ontem contra o gás do povo, o PL votou contra a isenção de imposto na cesta básica, inclusive com votos do Nicolas Ferreira, o PL votou contra a reforma tributária. O PL trabalha assim, pelo menos a minha visão e na visão da população povo, o PL sim votou coisas contra o povo. Tudo bem, tem a questão, votou aí a favor da CPI e tudo mais, e não está fazendo um bom papel de investigação, está fazendo um papel plenamente midiático. Se o intuito do PL é ser um partido de mídia, a CPI do INSS está rodando. Do INSS. Não, tá um bom trabalho lá. Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho tá fazendo um bom trabalho. Mas qual que é a falha? Você tá falando que a CPI avançou até agora em investigações a respeito do INSS? Relações do dito careca do INSS. O ex-presidente, o Stefanuto, a oitiva com o Stefanuto, o que se pegou, a relação ali, a mentiras que eles haviam contado. Coisas que já estavam no radar da PF. Mandados de prisão. Mas não é, Henrique, não é. É esse o seu erro. Você me perguntou coisas, eu te dei várias coisas. O que você quer? Você quer que a gente fale assim, o deputado e o senador fazem um trabalho melhor do que a Polícia Federal. Se for assim, fecha a Polícia Federal, galera. Porque assim, é óbvio que a Polícia Federal vai ter mais recursos, mas a forma das atividades são diferentes e cada uma tem o seu valor. E lá atrás, quando eram CPIs que estavam ligadas ao governo, contra o governo Bolsonaro, aí a CPI era um instrumento incrível na visão de vocês. Então assim, a CPI, para mim, ela é sempre um bom instrumento. E tem outra questão, ela dá, mais uma vez, visibilidade a temas fundamentais, a temas necessários. A do INSS está fazendo um belíssimo trabalho e essa do Banco Master, essa aí, ela promete entregar, assim, bastante benefício. Agora, você falou do PL votar contra o gás do povo. Por que eles votaram? Eu acho que é importante a razão. Por conta dos gastos públicos, por conta do endividamento, por um olhar para as contas públicas. E eu acho que nós precisamos admirar políticos nesse caminho. Sabe por quê? É muita coragem fazer isso em ano eleitoral. Porque a maioria dos políticos vai votar qualquer coisa que dê para vender como se fosse um benefício que te deu. Então precisa ter muita visão de Estado para às vezes você dar 2 passos para trás e falar, olha, esse benefício vai custar, vai ter um endividamento, vai ter um malefício muito grande na nossa economia. A preocupação deles não está com isso. O gás do povo vai custar 2 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. A gente já falou aqui, juros da dívida pública. Só 2 bilhões? Uma micharia. Batem 1 trilhão. Gasto com social, gasto com progressão da vida do povo não é gasto, é investimento. Tá emocionado. Por falar em gás do povo, gás do povo, gasto do povo. Gasto do povo, muito bem. Do povo e gás do povo. Essa é a nossa enquete, né? Sobre a questão dos benefícios sociais. Você é a favor
Ou você acha que é demasiado, que é muito? Esse é o que a gente... Esse é o tema que a gente está falando. E a gente quer ouvir a sua opinião. A gente vai fazer um rápido intervalo na rede de rádios, na TV e na internet. Mas adivinha, a gente volta daqui a pouquinho.